Olá a todos e todas! Vamos dar sequência à resolução da parte de questões de português da prova que teve agora em março de 2024 para o cargo de auxiliar de apoio administrativo para a Prefeitura de Mogi das Cruzes. Prova essa que foi aplicada pela banca VUNESP. No vídeo anterior, encerramos aqui com a questão 8. E agora seguiremos até a questão 15. Se você está praticando para próximas provas que terão ou que estão previamente sendo anunciadas, pausa o vídeo, responde. Assim que você tiver sua resposta, retome o vídeo para ver a resolução. Voltando aqui, para responder as perguntas de 9 a 12, foi passado um texto. Para você fazer a leitura do texto, sugiro que pause o vídeo para ler essa aqui, é a primeira parte. Pausa o vídeo de novo para ler aqui a última parte, segunda e última parte. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que o retorno do dinossauro Birajara jubatus ao Cariri, referente às informações deixadas no texto, nosso gabarito aqui é a letra B, foi considerado por Alisson Pinheiro como tendo um grande significado simbólico da relação entre patrimônio e população locais, além de representar o caráter ético do fazer científico. Fala no trecho, Alisson Pinheiro, professor e diretor do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, localizado em Santana do Cariri, celebrou o referencial simbólico do retorno do fóssil. A vinda do Birajara jubatus ao Ceará é muito importante, muito significativa. É um símbolo de que os patrimônios dos territórios pertencem aos povos dos territórios e de que a ciência tem limites éticos a serem cumpridos, pontuou o diretor. Considere a frase. O fóssil do dinossauro Birajara jubatus voltou ao Brasil depois de uma disputa internacional pela sua posse, que contou com a mobilização da comunidade científica brasileira e internacional. A expressão em destaque, que é a parte que contou com a, pode ser substituída em conformidade com a norma padrão por. Ele quer uma expressão que tenha o mesmo significado, que tenha o mesmo valor, que deixe no mesmo contexto da expressão contou com a. Aqui a expressão contou com a, qual a ideia que nos transmite? Que teve apoio para o êxito, teve auxílio para o sucesso. Alternativa A, se valeu da. Esse é o nosso gabarito. Ele tem o mesmo significado. Alternativa B, recorreu na. Seria recorreu na mobilização, é ir atrás de ajuda. O que o texto nos passa é que a retomada da posse do fóssil não foi atrás assim da comunidade científica. A comunidade científica que soube do acontecimento e resolveu dar apoio. Usufruiu pela mobilização também não está de acordo. Aqui da ideia de aproveitar, tudo bem que ele aproveitou, né, da mobilização, mas ele não só aproveitou, ele teve apoio para chegar à conclusão que eles queriam. Dispôs a, também não faz sentido, porque quem dispôs fez algo que incentivou. Não traz também o mesmo sentido. E a alternativa E, se beneficiou na mobilização, obteve benefício com aquilo, mas não é a mesma coisa. Você obter um benefício e você ter o apoio. Ok, são semelhantes, mas não traz a mesma coisa. E também não as outras alternativas B, C e D,
As que têm sentido semelhante, se você colocar da mesma forma que está na alternativa, não fica de acordo com a norma padrão. Assinale a alternativa que substitui corretamente a expressão destacada em mudança das condições socioeconômicas locais por meio de objetos como o fóssil Birajara. Aqui a expressão em destaque é por meio de. Ele quer a alternativa que seja um sinônimo, que substitua corretamente. Mais uma substituição aqui pedida pela VUNESP. Alternativa A, consoante A, só colocando aqui a observação, por meio de, ele dá a ideia do quê? Por intermédio de. Consoante A e de acordo com são sinônimos. Consoante A dá a ideia de acordo com. De acordo com dá a ideia de consoante A. Não são nossas alternativas. Alternativa B, segundo, ele dá a ideia de conforme, em harmonia com, mediante é o nosso gabarito, mediante é sinônimo de por intermédio de, por meio de. Perante também não é a alternativa correta, pois ele traz o quê? A ideia de diante, em relação. 12. Considere as frases. Essa ação é um símbolo também para desenvolvimento desses territórios. Segundo parágrafo. Um dinossauro com essa repercussão tem um potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento, fazendo a roda da economia girar. Segundo parágrafo também. A conjunção que poderia unir as duas frases, mantendo o sentido original do texto, é. Aqui a VUNESP pede uma conjunção que liga as duas frases, como se fosse uma oração única, como se fosse um trecho único, sem tirar o sentido. No entanto, apesar disso, ainda assim, elas transmitem ideia de oposição. Se você for pegar aqui os dois trechos, essa ação é um símbolo também para desenvolvimento desses territórios. O dinossauro com essa repercussão tem um potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento. A primeira parte, ela fala já do desenvolvimento local, e a segunda parte, ele continua. Não está trazendo uma ideia oposta da primeira parte, da primeira frase aqui. A segunda frase, ele diz que vai sim trazer desenvolvimento de verdade. Como? Turismo, fazendo a economia andar, desenvolver. Então, colocando uma conjunção que traga uma ideia oposta, não está de acordo com o pedido aqui da pergunta. Visto que, é o nosso gabarito, visto que não é uma conjunção que vai justificar a primeira parte. Se você colocar aqui, essa ação é um símbolo também para o desenvolvimento desses territórios, visto que um dinossauro com essa repercussão tem o potencial de atrair um turismo diferenciado, influenciando o desenvolvimento, certo? Visto que é o nosso gabarito. Por quê? Razão, o motivo, a primeira parte aqui que nem a gente já viu aqui. Ele fala do desenvolvimento. Mas qual o motivo do desenvolvimento aqui? Turismo, economia. Portanto, ele dá a ideia de conclusão. A segunda parte aqui, ele não está concluindo a ideia da primeira. Ele está justificando, ele está trazendo a razão. O porquê. Certo? Para responder a 13 e a 14, temos uma tirinha, um rato e uma barata. A barata aqui fala ao rato, em terra de barata, quem tem um chinelo é rei. No segundo quadrinho, a barata continua falando, mais vale uma naftalina na mão que duas rolando.
No terceiro quadrinho, apenas o rato falando, não suporto filosofia barata. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que ele quer fazer aqui já uma pergunta de interpretação de texto. Lembrando que tirinhas temos a interpretação do texto verbal e não verbal. O termo barata é empregado como substantivo no primeiro quadro e como adjetivo no terceiro quadro? Sim, esse é o nosso gabarito. No primeiro quadrinho, a barata, na fala dela, barata que é um substantivo, em terra de barata, no local onde barata mora, quem tem um chinelo é rei. No último quadrinho, o rato fala no suporte filosofia barata, filosofia ruim, filosofia pífia. Então, sim, é um adjetivo. Está adjetivando o que? A filosofia. Certo? A pergunta 14. É correto afirmar que a forma verbal destacada no segundo quadro foi empregada para... Aqui a gente vê no segundo quadro que a palavra rolando, ela que está em destaque. O verbo rolar. Qual que é a ideia aqui da forma colocada do verbo? Introduzir uma hipótese do presente? Não. Enfatizar uma possibilidade futura? Também não. Situar um acontecimento no passado? Não. Apresentar um fato anterior a outro no passado? Também não. Indicar uma ação contínua? Sim, esse é nosso gabarito, porque rolando está no gerúndio. Gerúndio não é aquela forma verbal que indica alguma coisa em acontecimento. Comendo, estou comendo, estou andando, ele está falando, ela está estudando, eles estão escrevendo. É uma ação contínua, uma ação que ocorre, está ocorrendo. Chegamos na última questão de português. Assinale a alternativa redigida em conformidade com a norma padrão da língua portuguesa. Mais uma vez a VUNESP pedindo norma padrão aos candidatos. Alternativa A. O cão de cujo nome não me lembro foi a diversas casas procurar comida. Vamos lá, alternativa A. Esse D não tem necessidade. Você pode falar o cão cujo nome não me lembro. Qual que é o outro erro aqui? Essa crase foi a diversas. Diversas está no plural e o A não está. Então, o A não recebe crase. Alternativa B. A reunião a qual ele se recusou a participar durou poucas horas. Não utilizamos crase antes de qual. Alternativa C. A casa cujas prestações foram pagas em dia foi levada a leilão. Leilão é substantivo masculino. A gente não fala a leilão, a gente fala o leilão. Palavras masculinas não são antecedidos por crase. Alternativa D. São importantes as reivindicações pelas quais o povo vai às ruas. Aqui ruas está no plural e o as também. A crase foi colocada corretamente, pelas quais aqui indica o motivo da reivindicação, indica, né, o motivo do povo às ruas para fazer as reivindicações. Tudo certo. Letra D é o nosso gabarito. E a alternativa E, a equipe que ele confia não está disposta a realizar as tarefas. Realizar é um verbo e verbo não tem crase antes dele. Não utilizamos crase antes de verbo. Gabarito aqui é a letra D. Espero que, se você que fez essa prova, espero que tenha ido bem. Espero que tenha dado tudo certo. E você que está se preparando para próximos concursos, bons estudos e até a próxima!